Estamos voltando aí, hein, galera. Perdão aí a todos e todas. Caiu a live aqui, cara. Caiu a live. Vamos chamar o Elias aí de novo. Caiu. Pode voltar, Elias. Caiu aqui, não sei o que aconteceu, mas pode voltar. E agora, como é que eu faço para tirar isso aqui? Gente. Aí, vamos lá. A live, não sei o que aconteceu. Caiu a live aqui. Seja bem-vindo, Tais. Vamos chamar o Elias aí de novo, galera, por favor. Tá. Caiu aí, rapaz. Caiu. Ó, o Elias voltou aí. Não sei o que aconteceu não, tá? O capitalismo quer derrubar a gente, mas a gente não cai, É não. É. Albin. Ó, o Elias tá voltando aí. Pedir desculpa aí a todo mundo, tá? Não sei o que rolou aqui, tá? Deu uma travada. Desculpem, Elias. Foi aqui. Vocês começaram a girar, eu achei estranho. Mas enfim, Rabin eu deve ser, deve ia ser, derrubar a live. deve ser a BIM. Mas você estava falando, vamos voltar, Elisa. Você que estava com raciocínio, né? Eu disse que você me pediram uma prévia e eu disse que eu estou muito aqui muito mais para aprender com o Herbert do que outra coisa, que a minha ideia é ter entrevistá-lo, inclusive, né? Mas a impressão mais geral que eu tenho é de que essa questão da economia digital ela deve ser vista como parte de um todo que envolve uma nova fronteira técnico-científica, né? Eu acho que esse que é o primeiro, que é um ponto principal, né? Então, Sim. tem gente que fala em quarta revolução industrial, tem gente que fala em terceira continuidade da terceira, ou seja, existe aí uma gama de formas de falar dessa nova fronteira tecnológica, né? Que se abriu ao longo dos últimos 20 anos e que a economia digital é apenas uma expressão dela, né? Ou seja, a questão da velocidade com que as transações ocorrem, a velocidade com que o capital se move de um ponto de território do mundo a outro, ou seja, é uma revolução muito impressionante isso, né? Inclusive, por exemplo, essa questão, por exemplo, a moeda digital chinesa, que falam muito sobre isso, né? A moeda digital chinesa, que é um pouco o que eu tenho estudado, ela vai se transformando cada vez mais em um instrumento de poder político também. Na medida que ela pode possibilitar com que os países se utilizem dessa. Primeiro que acaba com essa história de Bitcoin e tal, uma moeda sem lastro estatal, ou seja, a China se antecipa essa falsa tendência que os economistas ultraliberais colocam, né? E cria sua própria moeda digital, o seu próprio Bitcoin, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Então, acho que tem muita coisa para conversar sobre isso, mas o especialista que eu acho que é o especialista não, né? O intelectual da história aqui é o Herbert, né? E é ele que vai falar para mim um pouco sobre isso e eu vou aqui dando meus pitacos aqui. Ó, Cara, olha a gente, deixa eu responsabilidade. só O falar Elias uma coisa falando de para vocês. intelectual, cara. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Antes eu tinha dito que isso aqui estava para tampar a obra, que eu estou transformando no estúdio. Relaxa. E eu Relaxa. avisei que poderia Cara, cair. Nessa aqui eu não avisei, mas está avisado agora. ó, Então, pessoal, é ó, o pessoal, seguinte, tá assim porque tá em obra, tá? Isso aqui vai virar sem um estúdio. piada, sem piada aí com o Coringão caindo, hein? Pô, senão, pelo amor de Deus, Não Elias, vai meu Deus. ficar aí não, cara. Eu Não acho que vai, não vai. o Vanderlei, cara, ele entende muito de futebol, cara. Também Ele tem uma acho. qualidade, cara. Ele é antigão, então ele entende muito de futebol, cara. Você vê que o time já mudou, Sim. entendeu? Então não vai cair, Ah, não. eu aqui é o seguinte, ó. Quando o Marcelo falou assim, a gente vai estar com o Elias e com o Herbert aqui, eu falei, não, meu, tem que ir trajado, cara. Ó, corintiano doente igual eu, né? Não, Então, sou. não, somos, Elias, né? Não, com E, certeza, cara, total. boa Muda meu humor noite para você. completamente, eu durmo mal e tal. Mas enfim. Tá, tá Mas ontem, difícil. criando uma vibe ontem, ele ficava buscando só coisa positiva, sabe? Né? Ah, Então eu fiquei vendo as reportagens sobre o jogo, vendo ó, os pontos positivos do Corinthians, o time melhorou, não sei o que e tal. Porque é, senão, meu amigo. é. Mas é isso. Pois Vamos é. lá, pessoal. Boa Vamos noite, lá, Elias, vamos boa noite, lá. Herbert. Vamos lá que esse papo para ir para frente.
Não, assim, o que o Elias falou está muito correto. Eu acho que a evolução, essa economia digital, ela se reconfigura em diversas formas. O Elias, eu acho que ele deu um panorama muito interessante sobre como que a economia digital ela pode ser ancorada numa economia política. Eu acho que isso é muito importante. Ele falou muito da Bitcoin, e a Bitcoin ela também tem um outro grande problema. A Bitcoin, além de não ter lastro, a gente não sabe se é uma empresa, se é alguém, se é um... O que é a Bitcoin? Então, a gente não consegue entender quem está por trás de toda a Bitcoin. E, claro, quando vem, por exemplo, a China como um agente, um player importante para assumir uma moeda digital, isso é muito significativo e, claro, vai marcar uma posição no contexto geopolítico de maneira muito coerente. E existem alguns problemas da economia digital. Tem um livro que é o Capitalismo, o Capitalismo da Vigilância, se não me engano, agora Capitalismo o nome. Isso. E ele é muito interessante porque ele mostra justamente como algumas empresas, e isso está sendo discutido muito recente também, como algumas empresas estão utilizando essas novas tecnologias que estão estruturadas dentro da economia digital para monitorar, e esse monitoramento ele resulta numa constante vigilância, numa constante busca por lucros de diversos indivíduos. A minha parte, a minha pesquisa no doutorado, ela foca muito precisamente na algoritmização do trabalho. Então, hoje, por exemplo, isso eu comentei um pouco no meu perfil, como que saiu uma pesquisa hoje do Datafolha falando que 80% dos trabalhadores de plataforma não querem direitos. Mas quando eu peguei a pesquisa, eu vi totalmente enviesada. Então eram perguntas que, na verdade, assim, exploravam a ideia desse falso empreendedorismo de plataforma e por aí vai. A questão central é como também esse capitalismo algoritmizado vem modificando as bases de trabalho. Então a gente começa a perceber em diferentes formas. Começa, obviamente, com um trabalho não qualificado, que são os entregadores, são os motoristas, mas isso avança para outras frentes. Eu escrevi recente sobre como que algumas plataformas podem utilizar esse tipo de estrutura capitalista, estrutura neoliberal perversa, que é a algoritmização, por exemplo, com psicólogos. Então, os psicólogos, se seguir nessa linha, a gente vai acabar indo para uma estrutura de os psicólogos vão ser garimpeiros de emoções, onde ele vai precisar explorar cada vez mais as emoções dos seus pacientes para que eles vendam dados para outras empresas. Então, esse é um primeiro risco. O segundo risco, a gente está começando a ver também o próprio ensino. E a discussão hoje do novo ensino médio perpassa também pela algoritmização. Então, são professores que vão ser precarizados, são outros profissionais que serão precarizados. E eu acho que, como o Elias trouxe um preâmbulo muito bom, isso nada mais é que a continuidade desse modelo neoliberal dentro dessa estrutura capitalista. Agora, é preciso repensar e rever algumas situações. É preciso repensar e rever alguns modos. Hoje, o governo vem colocando algumas possibilidades de regulação. A regulação que hoje, que está muito na frente da PL das fake news, ela já vai nascer velha, digamos assim, porque a gente vai ter outros problemas. É preciso cada vez mais regular algoritmos e é preciso regular principalmente a inteligência artificial e todas as novas tecnologias, porque não adianta. O processo avança, as novas formas avançam, o trabalhador fica precarizado, sem direitos, e cada vez mais a gente está olhando esses robôs chegando e tudo mais. Isso é um problema muito sério. Agora, a questão que o Elias trouxe sobre como que se estrutura, né, se é um capitalismo, se é um capitalismo tardio, ou se é uma revolução tecnológica, o que é, eu acho que assim, tem uma engrenagem complexa nisso aí e que tudo se insere. Tudo se insere. Agora,
eu afirmo que hoje eu acho que o capitalismo ele consegue entrar na vida das pessoas de uma forma hoje através dos algoritmos. E é por isso que cada vez mais estão extrapolando lucros e há uma quantidade muito grande de precarização do trabalho e cada vez mais isso vai se fechando. Então, hoje, o capitalismo ele é mais vigilante, ele é mais precarizador, digamos assim, e cada vez mais a gente vai ser moído nesse sistema neoliberal. Cara, eu achei genial essa coisa que você coloca toda aí, você tem uma visão de totalidade, que escapou a mim, inclusive. A minha pergunta é a seguinte, cara. Você acha, por exemplo, quando eu falo aqui em revolução técnico-científica, eu estou falando basicamente em avanço das forças produtivas, né? E ao mesmo tempo, se a gente tivesse uma sociedade socialista, deveria haver novas relações de produção com esse avanço da força produtiva, né? Mas o que você coloca aqui é o seguinte, está tendo o avanço tecnológico, ou seja, mal ou bem as big techs, elas são expressão de um avanço tecnológico absurdo, né? Sabe? A algoritmização também é uma expressão disso, mas ao mesmo tempo vem o quê? Precarização do trabalho. Então, acho que essa é uma tendência do capitalismo. Eu queria trazer um outro movimento aqui, que eu não sei se você concorda comigo, acho que você deve concordar, que é o seguinte. Eu acredito que o capital financeiro, ou seja, que a forma hoje, o capitalismo financeirizado, que é a forma dominante do capitalismo hoje, ele nos entrega hoje formas variadas de dominação, né? Ou seja, a gente fala muito imperialismo, né? Mas o imperialismo ele opera em vários níveis, né? Sabe? Sim. Opera no nível da esquerda, no nível da direita, então, ou seja, opera a partir de pautas progressistas ou então reacionárias, ou seja, existe o alt-right nos Estados Unidos, existe uma esquerda no Partido Democrata, ou seja, é o que o Muniz Bandeira chamava de espectro da dominação total, né? Sim. Você acha, por exemplo, que uma das formas de dominação que o capital financeiro cria, porque o capitalismo ele é uma máquina de autocriação impressionante, ele destrói e cria ao mesmo tempo, né? Você não acha, por exemplo, que hoje a algoritmização ela é parte de um todo que envolve a construção de uma outra subjetividade nas massas populares, né, em geral, rebaixada, sem capacidade de pensar grandes questões, cada vez menos afeita a questões de totalidade, cada vez mais à parte, né? E completamente alienada, ou seja, você vê pessoas hoje que elas não conseguem... eu, por exemplo, eu uso o Twitter, eu uso tudo, mas também leio livro, ou seja, não tenho esse hábito também, né? Mas hoje uma pessoa entra na faculdade hoje, um jovem de 17 anos, ele não tem o hábito de ler, por exemplo. E você não acha que essa tendência da algoritmização, isso como uma nova forma de dominação que o capital financeiro nos impõe, pode levar, por exemplo, à formação de robôs humanos, robôs no sentido do seguinte, né? Aquela pessoa incapaz de pensar por si mesma, sem visão crítica, apática, etc, etc, né? Você acha que é isso que está acontecendo? Eu estou ficando louco? Não, você está ficando exatamente isso. Esse é um primeiro ponto justamente da quantidade que nós temos, a dimensão que nós temos hoje de conteúdos é impressionante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que os algoritmos, eles cada vez mais entregam para a gente, entre aspas, facilidades. Então, são conteúdos similares que a gente vai consumindo cada vez mais ali e criando ilhas ou bolhas que você fica conectado naquele universo e você, em um primeiro momento também, começa a gerar não só debate, mas gerar até embates mais densos com pessoas que são contrárias a você. E, claro, a informação ela chega de uma forma pasteurizada e totalmente incapaz de fazer você pensar e refletir de uma maneira um pouco mais crítica. A gente percebe isso, Elias. E a gente que trabalha todos os dias pensando sobre o socialismo e o comunismo, é que o quanto que se tem, historicamente, uma estrutura antissocialista e anticomunista violenta. A gente está vendo agora a implementação de uma CPI contra o MST, sem ao menos as pessoas entenderem ou saberem que é o MST. Esse é só um ponto. Agora, sempre existiu uma predominância dessas forças que querem alienar, de alguma forma, essa massa, sim.
E tem um outro ponto que você fala sobre essa tentativa de robotizar algumas pessoas, a ponto de elas não pensarem, isso está muito correto. Agora, eu penso também que tem um outro ponto que é muito complicado, que é, cada vez mais, as novas tecnologias elas estão trazendo um barateamento da mão de obra que, com o tempo, o robô ele vai ocupando os espaços, só que vai existir um ponto que a empresa ela vai decidir se vai criar um robô para fazer uma operação ou um ser humano operar, a depender do custo. Se o custo do trabalho humano for mais barato que um custo de um robô, esse humano ele entra ou não. E aí, como que esse indivíduo ele vai sendo marginalizado cada vez mais? A marginalização acontece onde você cada vez mais tem que estar inserido em diversos contextos e diversas novas tecnologias para que você continue consumindo o tempo todo. Existe um livro que é o 24/7, o Capitalismo e o Fim do Sono, que é um livro muito interessante, que ele mostra o quanto que as novas tecnologias e todas essas big techs, essas empresas, elas fazem com que a gente até perca o sono para cada vez estar consumindo mais. Isso que acontece com a Netflix, isso acontece com o Spotify, isso acontece com o YouTube, com o Instagram, com todas as empresas, onde cada vez mais a gente tem o que algumas pessoas já chamam de FOMO, né? Medo de estar desatualizado com o que está acontecendo à sua volta. Então, as empresas cada vez mais estão colocando a gente para dentro desse contexto, e quando eu falo até de possivelmente, no futuro, um psicólogo ser um garimpeiro de emoções, é que se você tem uma plataforma, e hoje tem várias plataformas de fazer terapia online, quem me garante que o código, o algoritmo que está por trás daquele aplicativo não, entre aspas, conversa com o Spotify, com o Netflix, com outros aplicativos, e que esses outros aplicativos sabem das suas demandas emocionais, das suas demandas mais íntimas, eles vão te entregando conteúdos e tudo mais a partir disso. Então, se você se torna um vetor de comunicação, você se torna um vetor de dados, o psicólogo precisa garimpar esses dados de você. E aí ele vai extrair emoções de você. Então, no dia que você está feliz, vai vir um podcast XYZ. No dia que você está triste, você vai ouvir, sei lá, Roberto Carlos. Mas cada vez mais isso vai te sufocando. Comunicação vai te sufocando, publicidade vai te sufocando, cada vez você tem que consumir cada vez mais coisas. E aí é muito triste você ver que esse consumo de conteúdo ele vai para outras áreas. Então ele vai para o iFood, e que eu vi um relato esses dias que, assim, de verdade, me embrulhou o estômago, me deixou muito sensibilizado, que foi o motoqueiro falando que ele, com fome, sentiu o cheiro da comida que ele está carregando. E que ele não tinha dinheiro para comprar aquele tipo de comida. Então, é esse tipo de situação que acontece. Cada vez mais você tem que consumir esses produtos e serviços algoritmizados, e aí a gente vai vendo como que aquela ideia que Marx falava, que o grande capital ele quebra o pequeno capital. Então, hoje, a Amazon quebra a livraria do bairro. O iFood ele vai cada vez mais quebrar os restaurantes de bairro. Então, a gente está cada vez mais preso num sistema algoritmizado que explora o trabalhador, que quebra pequenos empresários, que cada vez mais vai te trazendo prejuízos. Quantas e quantas pessoas estão entrando em dívidas porque consomem demais. E a gente percebe que o consumo ele é uma demanda perene do capitalismo. Então, cada vez mais, o capitalismo é um saco sem fundo. Então, hoje você precisa consumir mais, o outro vai consumir algo melhor, e assim você vai sendo inserido dentro desse sistema, e como você falou, vai ficar alienado, você se torna uma pessoa que só é vetorizada para o consumo. Agora, se você é vetorizado para o consumo, você é um trabalho precarizado, essa conta não fecha. Então você vai sendo marginalizado, você vai sendo jogado para escanteio. Aí tem outros pontos.
hoje é muito complicado você ver um médico na rede social tendo que fazer o trabalho de influencer. Ou um professor, Por quê? Porque o trabalho dele depende daquilo ali. Se ele não for para lá, se ele não estiver inserido na rede social, ele é esquecido. Eu fico feliz e surpreso em alguns momentos, eu fico muito feliz da Maria da Conceição Tavares ser vista hoje. Mas olha quanto tempo que ela demorou para ser vista dentro de uma rede social. Então, a que ponto a gente precisa hoje trabalhar 8 horas em média, ou no mínimo, ou um privilégio de trabalhar 8 horas de um trabalho, mas você precisa ficar 4, 5 horas na rede social para complementar ou para ser visto. Então é triste. É triste porque a gente está sendo sugado para esse tipo de capitalismo, para essa nova economia, de uma forma cada vez mais predatória e com foco em precarizar a gente. Marcelo, Abrão? Ó, eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Eu só, viu, pessoal? Só que antes eu informar aqui, eu que sou dono do programa hoje, então eu que estou entrevistando o Herbert, eu sou assessor do Marcelo e estou aqui de assessorando o Abrão, então eu estou aqui só administrando o programa, entendeu? O diretor, olha isso, cara. O âncora, diretor, âncora e produtor, né? Tudo, roteirista, tá tudo. Ó, antes de mais nada, pessoal, eu pedi desculpa aí, ó, pelo cenário que tá em obra, tá? Isso aqui vai virar um cenário, tá? Aguardem que vai virar um cenário. Tinha um bagulho piora, aqui também, Marcelo. Hã? Quanto mais fala, só piora, velho. Piora, só feio, né? Só feio. Tá muito feio. É igual falar da careca, né? Se você não falar da careca, meu irmão, ninguém percebe. Mas quando você fala, todo mundo... Caraca, o cara tá ruim. Careca bonito. Ainda bem que o Marcelo é um cara bonitão, né? Ó. Gente, olha só, tem pergunta aqui já, tá? Eu vou lendo e aí vocês vão pegando, tá? Rapidinho aqui. Peraí. É do Almir, tá? A movimentação de massas proletárias por meio de meias verdades, como o caso do bolsonarismo, que utiliza de um fato, falando várias mentiras, pegando um gancho de uma verdade, seria uma espécie de alienação política? Eu não sei se está dentro do tema, mas a pergunta está aí. Cara, posso falar, Herbert? Pode, fala. O Abrão quer falar, Abrão? Não, eu quero ouvir agora, que depois eu tenho provocação. Não, cara, eu acho o seguinte, que essa questão de redes sociais e tal, porque já descambou de economia digital para militância em rede, né? Mas sim, é desse jeito mesmo. Onde eu comando acontece isso, dá merda, entendeu? Sai do trem e tal. Pessoal, né, eu adoro o Marcelo, cara, então para mim é um prazer muito grande estar com ele, e o Herbert foi uma figura que muito foda, então, e o Abrão é corintiano como eu, então a gente está aqui só na... Eu acho o seguinte, pessoal, falando sério, eu sei que eu não sou muito sério. Cara, eu vou falar da minha experiência pessoal nisso, porque eu acho que a direita ela conseguiu se apropriar desse negócio, fala direita no geral, tá? De uma forma impressionante, ou seja, hoje você pega perfis, por exemplo, de influencers de esquerda, você pega 10 perfis com uma grande quantidade de seguidores, né? Mas, cara, nós estamos muito atrás da direita, cara. Muito atrás. Esses dias, eu lembro sempre do debate que eu participei, que é o debate que me catapultou nas redes sociais, que foi contra uma influência de extrema-direita, que ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram, meu amigo. Para falar aquele monte de coisa que ela fala de capitalismo, liberal, de livre mercado, isso e aquilo. Cara, aí é 1 milhão, cara. Ou seja, significa que nós ficamos 12 anos fora das redes sociais praticamente, assim, à esquerda, como a pessoa, o Herbert fazendo tese, eu fazendo tese, o Marcelo dando aula de personal trainer, o Abrão no jogo do Corinthians, e o pessoal estudando, e o pessoal nas redes sociais, cara. Eles ganharam essa batalha, eu acho, né? E nós estamos muito atrás dela. Eu acredito que uma solução está vindo para essa questão, está vindo da China, eu acho, tá? Vou puxar a conversa para a China. A China, primeiro, que ela estatizou os algoritmos, né? Acho que esse é um ponto que eu não sei se o Herbert tem conhecimento disso, né? Estatizou os algoritmos. E outro, né? As big tech chinesas eram privadas, né?
Tinham 4 grandes Big Techs, né? Elas foram quebradas em 8 partes, os seus donos postos para correr praticamente, né? E hoje o Estado detém a golden share de todas elas na China. Por quê? Porque os chineses perceberam, o Partido Comunista da China perceberam que o setor de consciência, como diz o Xi Jinping, não podia estar em mãos privadas, né? Então acho que a China também indica, Herbert, um caminho para nós aqui, entendeu? Sabe? É um caminho estatizante, é um caminho de luta de classes mesmo, porque é bilionário que tomava conta da China desse negócio, e o Partido Comunista decidiu enfrentar, né? Eu queria ver um comentário do seu a respeito, essa questão se você conhece esse caso chinês, né, das Big Techs, também tem o caso da Meituan. Meituan é o iFood chinês. O prefeito de Pequim, ele durante a pandemia, na China, o que acontece? Na China eles trabalham muito com pesquisa de opinião, né? Então o governo, toda semana lança pesquisa, então, é um governo que trabalha à base de pesquisa, né? E o que acontece? Chegou muita denúncia de trabalho precário na China de entregadores. O prefeito de Pequim teve um dia que ele se vestiu de entregador e ficou um dia trabalhando. Ele enlouqueceu. Depois de uma semana veio a multa para a Meituan, que a Meituan é o iFood da China, de 300 milhões de dólares, e a obrigação para dessa empresa em entregar direitos sociais e trabalhistas para os seus trabalhadores. Falando nisso, pessoal, para quem me pergunta isso, a lei trabalhista chinesa é muito parecida com a nossa CLT, inclusive, tá? Depois a gente pode até discutir um dia sobre isso, mas é muito semelhante. Então, o Estado decidiu enfrentar o iFood deles lá, né? Uma multa de 300 milhões, mais essa questão que envolve os direitos sociais dos trabalhadores. Ou seja, eu acredito que a China indica um caminho, acho, de ação pra gente. Não de ação, mas indica uma luz no fim do túnel, né? Porque o mundo não é só desgraça, o mundo não é só espectro, dominação total, né? Agora é isso, né, meu amigo? Você não vai enfrentar um país socialista sozinho, não vai enfrentar essa guerra contra esse sistema como uma democracia liberal. Não, pessoal, tem que ser com o mundo de ferro mesmo, não tem conversa. Aqui ninguém acha que o mundo é bonito, o mundo é pantera cor-de-rosa, ou seja, não tem jeito, pessoal. A China, a Venezuela, Cuba não pode se dar o direito de terem suas sociedades destruídas como o Brasil teve depois de 2013. O Elias está justificando uma ditadura? Não, pessoal, eu não justifico ditadura, apenas acho que a história é condicionada, tudo é condicionado historicamente quanto geopoliticamente. Então o socialismo tem que se proteger, né? Ou seja, a China está cercada. Então os chineses não podem dar a chance deles terem a sua sociedade destruída no meio, como as Big Techs fizeram com o Brasil desde 2013. O Brasil, para encerrar, pessoal, o Brasil vive desde 2013 uma guerra híbrida, né? Ou seja, a nossa sociedade, a nossa coesão nacional ela foi destruída, a nossa coesão social foi destruída pela direita e pela esquerda. Né? Por isso que eu sempre volto a falar, o espectro da dominação total, ou seja, o imperialismo age nas duas pontas, pela direita e pela esquerda. E esse termo espectro da dominação total é de um livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira chamado A Desordem Mundial, que eu acho que é um livro fundamental para entender o mundo hoje. Ele já morreu, inclusive, mas é um livro fundamental. E ele fala do espectro da dominação total, que eu acho que tem a ver com essa questão das Big Techs, né? Ou seja, nós estamos completamente à mercê desse pessoal, né? É isso. Não, exatamente o que você falou. Até o caso da China, e aí teve alguém que comentou aqui se tem algum exemplo de experiência socialista com os algoritmos. Aí o Elias trouxe muito bem isso. Eu acho que a China ela traz para a gente, sem sombra de dúvidas, uma luz enorme para o fim do túnel. E aí, o que você falou é exatamente tudo isso. É como que a gente se estrutura geopoliticamente dentro dessa estrutura capitalista que hoje a gente consegue observar. Então a China ela traz uma solução e traz um caminho que é muito positivo. O que você falou, até o caso do prefeito de Pequim, que eu achei muito interessante, porque isso não é difundido nem comentado, principalmente na grande mídia. Mas eu posso ter certeza que se fosse um prefeito de Nova York ou de Tóquio, isso estaria sendo exemplo de humildade dentro do empreendedorismo. Então a gente não consegue... Herbert, desculpa te interromper. Eu interrompi de propósito. Marcelo, quem manda sou eu hoje, né, Marcelo? Sim, sempre. Tá, então tá. Você é o cara, filho. Pessoal, vocês aqui, qual foi a última vez que vocês viram uma notícia boa da China na imprensa?
Vou Só garimpar dentro de aqui. você, Eli. Na imprensa mesmo. Tem isso mesmo. Não, A fonte da China é você. não, porque é Sim. basicamente isso, cara, entendeu? Ou seja, não tem notícia. Por exemplo, a guerra da Ucrânia, por exemplo. Cara, a Rússia virou um demônio. E o Zelensky, por exemplo, ele é chefe de um Estado controlado por nazistas, não, ele virou o rei da democracia. Exato. E o Fidel Castro falou a verdade, né? Que a Rússia iria enfrentar de novo o nazismo, só que sob nome de democracia, né? Ou seja, o Fidel tinha umas paradas que muito interessantes, né? Então é isso, nossas mentes estão completamente, não as nossas aqui, mas as pessoas elas já têm uma opinião sobre as coisas sem nunca ter ouvido falar daquilo. Sim. Né? E o caso do conflito da Ucrânia clássico, é basicamente isso, né? Enfim, é só para ilustrar aqui o grau de dominação que nós estamos submetidos. Ou seja, hoje eu fui tirar foto do meu filho de passaporte, não sei o quê, e o cara falou assim, porra, vai pra Disneyland, teu filho? Eu falei, não, vai ver o comunismo na China. O cara ficou doente, o cara mudou até o semblante dele, ou seja. Aí a minha companheira entrou no meio da conversa, não, o Elias diz que é o comunista aqui da Vila Isabel, que todo mundo gosta dele, até os bolsonaristas, mas não teve jeito não. Ou seja, nós somos o cão chupando manga para esse pessoal, né? Enfim, agora já falei demais, pessoal. Vai lá, não fala demais não. Não, mas é isso mesmo. Como que, e aí, a gente pode até dar uns passos atrás, como você falou, de como já é provado e comprovado como que as Big Techs, principalmente o Facebook, que agora se chama Meta, ele extrapola os limites democráticos. Então, aquela questão da Cambridge Analytica só foi a ponta do iceberg. Mas a gente olhar lá atrás, o quanto que a Dilma foi massacrada, principalmente com a ajuda das redes sociais. E o quanto que ela é massacrada até hoje. Eu lembro que, recente, muita gente nas redes sociais criticando a Dilma porque ela falou de Sul Global e que riam. E eu falava, gente, como assim? Vocês não sabem o que é Sul Global? E a direita, como o Elias falou, ela se estruturou muito bem dentro da internet. Só que a questão central é que a direita é burra. A direita, ela sempre foi burra. O mentor intelectual da direita é o Olavo de Carvalho. Que o demônio segure ele por lá. Mas é um cara que é ele que criou essa direita toda, essa direita que é maluca e que continua fazendo essas diversas ações nas redes sociais. Eu, na última live, eu falei uma coisa aqui que eu até volto a dizer. A gente hoje a gente renovou, né, entre aspas, esse congresso, e muita gente fala que a gente nunca teve um congresso tão conservador, e eu tenho receios para confirmar isso, mas eu tenho a certeza de afirmar que a gente nunca teve um congresso tão burro como a gente tem hoje. E é muito raso. As discussões que se tem lá são muito rasas. Quando a gente estava vendo essa questão da PL contra as fake news, a gente percebe assim, os argumentos que são pueris da direita. Mas a gente consegue extrapolar isso de outras formas. A dominância desses veículos de massa na retórica da guerra, na retórica contra a China, isso é frequente e a gente vê isso escancaradamente. É muito impressionante para mim olhar e observar isso, como que as pessoas tiram da cartola, ou sei lá de onde, ideias mirabolantes. E aí começam a falar coisas, e isso tem um eco enorme. Porque Elias falou dessa influência de 1 milhão de seguidores, mas isso é muito... A retórica neoliberal ela é muito fácil de ser consumida. É muito fácil acreditar em meritocracia, é muito fácil você acreditar que as coisas elas vão cair do céu para você. E refletir, ler sobre o socialismo, ou refletir sobre diversas outras questões, é um pouco mais complicado. Aí, tudo bem, eu acho que também a esquerda tem que precisar... O Abrão está mostrando, esse livro é sensacional, Abrão, por sinal, que é o grande Elias que escreveu, mas a questão é o quanto é difícil a pessoa parar e ler, o quanto é difícil a pessoa parar e escutar e ver uma aula e tudo mais. É difícil. E a direita, ela é memética. Então, ela joga conteúdos com uma facilidade. O que foi o MBL? O MBL, ele só é, hoje, essa
máquina porque eles antes eram uma máquina de memes. Então é ponto, é isso. Mas se você parar para conversar, você não extrai nada. Agora, tem uma galera que está crescendo, tem o História Cabeluda, se eu não me engano, tem o Luigi, que faz um conteúdo também legal, se eu não me engano é Cauê Moura, que também fala, os galãs feios, tem essa galera que está indo no contrassenso também, isso é muito bom, porque a gente está criando, Carvalho. Aliás, tem um cara que eu acho que pra gente está sendo hoje um carro-chefe e que está massacrando cada vez mais, que é o Dino. Então, assim, botou no peito do Dino, ele atropela. Sim. Então, isso é muito bom. Então, a gente tem que aproveitar essa galera. E também, a gente tem que fortalecer também diversas outras personalidades e diversas outras pessoas que marcaram a nossa história. Então, eu acho que... Aí eu vou abrir um parênteses, porque quando eu falei que o que fizeram com a Dilma em 2013, eu acho que também é um dever nosso abraçar uma responsabilidade para hoje e para o futuro, para que se faça justiça em memória da Dilma. Porque a justiça, possivelmente, ela não vai vir tão cedo. Mas a gente precisa fortalecer essa memória a longo prazo. E mostrar também e fortalecer uma memória daqueles que ficarão para a posteridade. Hoje a gente está vivendo o terceiro governo Lula e para mim, ele hoje figura como um dos maiores estadistas que a história do Brasil teve e um dos maiores estadistas do mundo já teve, é o Lula, e a gente precisa carregar essa marca para frente. E também pensar em quem vai ser ou quem serão os herdeiros do Lula daqui para frente. Então a gente precisa fortalecer isso e precisa também, de alguma forma, levar conteúdo de qualidade, ensinar que seja a essas gerações mais jovens. Então eu tenho até uma esperança em gerações não tão jovens, garotos de 18, 16 anos agora. O Calil, filho do Elias, com certeza vai ser uma outra pessoa que vai pensar diferente, mas essa geração pensar assim. Então, eu acho que é o nosso dever também fazer justiça por aqueles que enfim, sofreram tanto. Então, acho que também esse é o nosso dever daqui para frente. Isso. O Abraão parece que tem uma provocação aí, né, Abraão? Na verdade, é assim, hoje quem está comandando o programa é o Elias, né? O nosso Vingador também, ele também faz parte dos Vingadores, assim como o Dino. E hoje é o Elias e eu sou o Abraão Jabá hoje, entendeu? Hoje eu sou o Abraão Jabá. Hoje quem vai fazer Jabá sou eu. China, Socialismo Século XXI, livro do professor Elias Quadrielli também. Mas o que eu ia falar, deixar aqui também para o professor Elias e para o Herbert aqui falarem, é que hoje, né, falar de notícia, Elias, hoje saiu a notícia de que a China também vai parar de importar, né, chips estadunidenses, né, vai deixar de comprar chips estadunidenses e, em contrapartida, né, a Meta, que é a dona do Facebook e Instagram, levou uma multa gigantesca lá da União Europeia. Por quê? Como foi colocado aqui pelo Elias, pelo Herbert, né, compartilhamento de dados, né? Ou seja, todos os nossos dados, nossas conversas estão indo lá para a CIA, FBI, estão controlando tudo. E o Elias deixou aqui para a gente também, né, como que é estatizados, algoritmos, tem a questão da PL também, das fake news. Eu concordo. Por isso que eu falo que o Elias é nosso vingador também, porque o destruidor de liberais, né, que acabou com a Renata Barreto lá no Inteligência, por quê? Ele deixou claro que a estatização de algoritmo, a proteção de dados, hoje faz parte dessa guerra, né? Então é isso que eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa guerra aí tecnológica, já foi colocado alguns temas, mas especificamente dessa questão de importação de chips estadunidenses. Bem, a China, ela primeiro que o socialismo ele vai se demonstrar superior ao capitalismo na medida em que ele conseguir ter uma produtividade de trabalho maior que o capitalismo, né?
Então, né, é no campo da produtividade que o socialismo vai se mostrar superior ao capitalismo. E para isso, o socialismo tem que ter domínio da mais ampla técnica produzida pela humanidade. Então, a história do socialismo, se a gente for observar, do século XX, do século XXI, primeiro que o socialismo é a única experiência humana que nasce do zero, né? Ou seja, nasce em sociedades destruídas, né? Quando Marx achava que isso ia surgir em sociedades industriais e tal, mas aconteceu o contrário. Não somente ele ocorreu em sociedades da periferia do capitalismo, como em sociedades destruídas por guerras, etc, etc. Os exemplos são vários aí que vocês podem correr atrás para estudar. Então, a grande tarefa do socialismo, né, enquanto experiência real e não imaginária, e não acadêmica, é de buscar emparelhamento tecnológico com o capitalismo, né? A União Soviética conseguiu durante um tempo, mas ela não conseguiu segurar a onda da concorrência americana no campo da tecnologia, caiu. E a China hoje, de 43 tecnologias sensíveis, a China domina 37. Né? Então, se a China alcança os americanos, por exemplo, que eu acho que a última grande, não sei se eu estou correto, mas a última grande fronteira que falta para a China alcançar os Estados Unidos e o Ocidente em matéria de tecnologia é o domínio sobre a construção das infraestruturas de semicondutores. E não é uma guerra fácil, por quê? Porque os americanos têm um software desse negócio todo, bloqueou o acesso da China a ele, né? E a China está atrasada 2 gerações dos Estados Unidos. Né? E só para vocês terem uma ideia, para você construir uma fábrica de chips custa 25 bilhões de dólares e a fábrica não dura 10 anos. Então, meu amigo, é muito dinheiro envolvido nisso. Só que o que acontece? Com o bloqueio tecnológico, a China teve que se virar para cair para dentro internamente. Ou seja, então, por exemplo, a China tem hoje mais de 2.000 startups sustentadas pelo Estado somente para voltar da questão do chip, por exemplo. Ele já consegue construir um chip de 7 nanômetros em escala industrial, coisa que era impossível, impensável um ano atrás. O desafio é construir de 5 nanômetros, né? Então, se a China conseguir... Porque aí que está a questão, né? Me pergunto às vezes, onde que se encontra a grande luta de classes no mundo de hoje, né? Eu tendo a achar que a luta de classes hoje, aquela principal, aquela que está acima de todas as outras, ou seja, a luta de classes tem tudo quanto é canto, até aqui em casa. Meu filho com cachorro é uma luta de classe todo dia, né? Mas aquela que está no maior âmbito, assim, aquela que vai determinar o futuro da humanidade, é a seguinte: se a China vai ou não conseguir alcançar os americanos na infraestrutura de semicondutores. E aí que entra a geopolítica, né? Ou seja, os americanos, é Taiwan que, coincidentemente, produz esses chips, os mais avançados, e os americanos querem o quê? Provocar uma guerra com Taiwan. Que o problema não é Taiwan, o problema é o acesso que a China pode ter, caso reunifique com Taiwan, né? Dessa tecnologia toda que envolve a construção de chip de 5 nanômetros, de 3 nanômetros, ou seja, eu acho que é aí que se encontra a luta de classes hoje, ou seja, entre o socialismo e o capitalismo, né? Ou seja, se nós vamos conseguir a China alcançar o imperialismo nesse campo. E eu acho que a tendência é que sim, vai alcançar. Mas eles não vão entregar o ouro tão fácil. Eu acho que vamos viver um mundo muito perigoso nos próximos anos por conta dessa guerra. Porque essa é uma guerra tecnológica, que é uma guerra que é existencial, tanto para a China como para os Estados Unidos, né? Não dá para falar em socialismo hoje em termos românticos, né? Não dá para falar em socialismo sem falar em fronteira tecnológica, né? Porque nós crescemos achando que o socialismo é aquela pobreza digna, que não sei o quê, essa coisa toda, né? Mas não é. O socialismo é o que eu chamo de socialismo high-tech, né? Ou seja, alcançar, chegar aonde os países capitalistas centrais chegarem e ultrapassar, né? Que é o desafio histórico do socialismo, né? Desculpa eu ter falado demais. Só uma coisa, pessoal. Eu tô com compromisso aí durante esses dias todos aí, que o Marcelo sabe. Então não posso ficar muito tempo aqui com vocês, tá? Eu tenho uma criança aqui e a minha companheira aqui. Então, daqui a pouco passo o comando do programa pro Marcelo. Aí, ô Elias, na hora que você precisar sair, pode deixar que eu, o Herbert e o Abraão, a gente toca aqui. Tá? Então, eu preciso sair agora, cara. Assim, já são 10 para as 10. Tenho que dar banho na criança e tal, e ele dorme tarde, né? Mas beleza. Eu posso fazer uma palavra final aqui? Pode. Marcelo, eu te amo. Quero muito que você. Eu também te amo. Quero muito que você seja um destacado político carioca, né? Ele sabe o que eu tô falando, né? O Herbert, mesma coisa, né? Que foi bom te conhecer. Nos conhecemos na casa do Marcelo, né? E o Abrão, é um prazer ter aqui comigo, né? A gente não sabia que você viria, né?
E eu fico super feliz que as pessoas estão acostumadas a me ver falando por... E aqui eu estou só administrando o programa, né? Então, me coloquei aqui no campo de administração do programa para o Herbert, né? Eu quero mandar um abraço para todo mundo que, que esteve aqui comigo, né? Enquanto eu estive aqui. Um beijo no coração de todo mundo, né? E em breve vocês vão ter novidades da minha vida aqui que eu não posso contar ainda, né? Mas o novo está surgindo na minha vida, né? Enfim, é isso. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, tá, Marcelo? Marcelo, Herbert e Abrão. Até mais. Elias. Beijo no seu coração, meu amigo. Te amo, cara. Te amo muito. Tamo junto. Eu também estou emocionado, viu? Agradeço muito essa participação aqui. Estou emocionado de verdade mesmo. Porque o que eu tenho aprendido com o Elias aqui é brincadeira. Inclusive, os companheiros do PCdoB de Campinas, o João Lourenço, que estava aqui, mandaram um abraço para você, Elias. Muito obrigado por tudo aí, cara. Sucesso para você, meu. Obrigado mesmo. Não, até que aproveito e faço propaganda aqui para as pessoas se filiarem ao PCdoB, que é o meu partido político. Eu não sou o cara que eu escondo de onde eu sou, né? E estão todos convidados, né? Em breve teremos o Marcelo aí como nosso candidato a vereador, eu acho, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Já tá lançando a candidatura antes do tempo. Não, já estou lançando antes de qualquer coisa, né? Mas quem pensa em um país que caminha para o socialismo através de um grande projeto nacional, o lugar dessa pessoa no PCdoB. Ou seja, temos um programa, temos uma história e convido todos a entrarem para o meu partido, que é o PCdoB, do qual já estou há 32 anos militando nele, né? Eu tenho 47 e entrei com 16 no partido, né? É isso, pessoal. Um beijo no coração. Valeu. Beijão, Elias. Valeu, Elias. Beijo, Elias. Valeu. Pessoal, quem entrou aí, eu vou pedir para permanecer, tá? Quem não segue o Impertinente, por favor, comece a seguir o Impertinente. Eu vou anunciar, tá, Crumpos? Eu vou anunciar. Pode deixar comigo que eu vou anunciar, tá? Quem não segue o Impertinente, por favor, comece a seguir. São 80 pessoas na live. Vamos começar a seguir a gente. Desculpa pelo cenário, tá? Tá em obra aqui. Isso aqui vai se transformar num cenário, tá, pessoal? Marcelo, tô pedindo desculpa a todo mundo. Cara, opa, ser bonitão pra caramba aí, ninguém nem tá vendo isso aí atrás, cara. Para com isso, bicho. Ó, tá favorecido o cenário aí, pô. Depois de ter sido chamado bonito pelo Elias, eu vou começar a acreditar. Mas, o Herbert, você ficou na Berlinda, você ficou com a missão aí, né, de segurar essa rabiola. Uma coisa Herbert que é outro galã também, cara. Hã? Herbert é outro galã também. É outro galã. É outro galã. Não, ele é bonitão, cara. O Herbert é um cara, meu irmão. Meu irmão. O maluco é bonito, sabe se vestir, então, porra. Como é que é o nome da patroa? Oi? Como é que é o nome da patroa? Como é que é? Anne. Minha querida Anne. Dona Anne, meu irmão, filho. Dona Anne lá. Eu que dei sorte com ela. O Herbert, deixa eu te fazer uma pergunta, é o seguinte. Diante desse cenário que você e o Elias construíram aí, né, essa nova forma de exploração da classe trabalhadora, eu fiquei pensando aqui o seguinte, para uma nova forma de exploração da classe trabalhadora, na minha cabeça, exige também outras formas de organização da classe trabalhadora. Você consegue já visualizar alguma coisa nesse sentido para a gente ter as respostas que a gente vai precisar dar? Então, e acho que num outro momento eu comentei com você sobre isso, sobre o fortalecimento de sindicatos e principalmente dessa organização dos trabalhadores de uma maneira um pouco mais efetiva. Só que até aquilo que o Elias trouxe também, aquilo que a gente vem falando, essa dominância dessas big techs e desses veículos de massa, eles estão jogando contra isso. Então, o que a gente percebe em algumas pesquisas e percebe com algumas falas é que há uma resistência desse trabalhador a se sindicalizar ou, eventualmente, a se juntar de maneira um pouco mais forte. Na última semana, teve uma paralisação parcial dos EPs e que não teve tanta adesão. Então, o que se percebe cada vez mais que
esses trabalhadores estão encontrando, de uma maneira geral, muita resistência para isso. É claro que também as principais empresas financiam algumas estruturas e medidas para que eles não sindicalizem ou não busquem seus direitos. Então, isso é o modus operandi do capitalismo. Agora, é claro que o sindicato ele poderia fortalecer, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é ter políticas públicas, eventualmente também ter essa visão de começar a estatizar o algoritmo, começar a regular o algoritmo, porque isso é muito importante. Então, o que a gente percebe hoje é os trabalhadores eles estão sendo cooptados dentro desse discurso neoliberal que ele é perene, que ele é permanente e vai continuar. Como eu falei, o discurso neoliberal é muito fácil de ser consumido. Essa ideia de que você acha de que você vai ser chefe de você mesmo é uma ideia muito boa e bonita de ser vista. O que as pessoas não percebem é que elas estão submetidas a um algoritmo. O chefe delas é um algoritmo que pode expulsá-los da plataforma, ou seja, ele pode demitir as pessoas da plataforma. Então, essa ideia de que você não tem chefe é uma ideia bonita, ou um discurso bonito que essas empresas colocam, e que, na verdade, ela só traz esse trabalhador para ser explorado cada vez mais aqui dentro. Então, o que a gente precisa hoje, de alguma forma, as forças políticas precisam se juntar em pró de políticas públicas factíveis e boas políticas públicas, e os trabalhadores precisam também encontrar amparo. Eu sei que tem alguns sindicatos de trabalhadores de apps, eu sei que tem alguns movimentos que ajudam. Aliás, o movimento dos trabalhadores sem direito, que começa muito com os vendedores ambulantes, hoje avança também para os trabalhadores algoritmizados, mas isso não basta. Tá? E o que a gente percebe também é que cada vez mais profissionais estão migrando para os aplicativos em diversas frentes. Eventualmente para ganhar mais, ter uma renda extra, e eventualmente para fugir do desemprego. Então isso acontece hoje no dia a dia. Agora, o que eles encontram hoje é isso, é um trabalho extremamente precarizado. As empresas elas ficam com grande fatia da renda desses funcionários, desses trabalhadores. Então, você pensar que o Uber, por exemplo, pode tirar até 50% da corrida de um trabalhador, isso é surreal demais. A pesquisa de hoje, inclusive, que saiu hoje, na verdade, assim, para motivar as pessoas a responderem, elas ganharam um voucher de R$20 em combustível. Então, você vê que é sempre muito enviesado e trabalhado para que se estruture um discurso bem formulado, neoliberal, onde você é o empreendedor de si mesmo. Claro que essa ideia ela é tanto trabalhada na academia quanto trabalhada fora dela, mas é pensar nisso, é pensar como esses trabalhadores estão sendo vistos dessa forma. Olha, você não é um trabalhador, você é um empreendedor. Mas isso também vai para outras frentes, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, às vezes a gente vê muito personal trainer utilizando rede social, principalmente para tentar público, para tentar cliente. Sim. E veja, eu não tô demonizando isso não, tá? É claro que cada um tem que buscar as suas ferramentas de trabalho, não tem jeito. Agora, obviamente que essas empresas estão utilizando isso para trazer para cá um trabalhador que fique preso a isso. Então, o Antunes, ele tem um conceito que Ricardo Antunes. Privilégio da servidão. Oi? Ricardo Antunes, né? O Ricardo Antunes, ele tem a ideia do privilégio da servidão. Estamos na luta para ele vir aqui, tá? Ele... Aliás, cara, você traz pessoas muito geniais para cá. A última... Eu até reforço com você a ideia de trazer a Gabi de novo. Ela tem assim, muito conteúdo muito legal. Ela que estava conversando com o Fernando aquele dia, sim. Gente finíssima. E eu acho que é muito legal trazer essa galera para falar. A gente tá, como o Elias falou, uma coisa muito importante
a gente está muito preso, às vezes, eu falo por mim, eu estou muito preso dentro da academia, eventualmente, porque como estou fazendo a pesquisa, eu acho que esse espaço ele é muito legal para a gente trazer essa troca de ideias, para a gente falar um pouco mais sobre isso. E, claro, é utilizar essas ferramentas com um propósito claro de da gente ganhar campo, ganhar espaço. Então, é usar a algoritmização ao nosso favor de alguma medida e tomar esse meio de produção para a gente. Herbert, exatamente, esse era um ponto que eu queria colocar também, para você poder falar com a gente um pouquinho sobre isso, porque assim, você está estudando a fundo a questão da uberização, precarização do trabalho. Eu não sei se você sabe aqui, se quem está acompanhando também sabe, eu sou ativista aqui dos sindicatos metalúrgicos aqui de Campinas. Então, a gente vê essas big techs e essas grandes empresas, né, que fazem parte desse trabalho aí de tentar fazer com que as pessoas acreditem nesse projeto neoliberal de você é um empreendedor que, na verdade, você é um trabalhador precarizado, né? A gama e a quantidade de dinheiro que eles investem nessa propaganda para desmobilizar o trabalhador. Eu li hoje a matéria que você colocou e concordo com ela em todos os fatos. E você vê ali onde empresas como o Uber, como o iFood, estão investindo cada vez mais nessa propaganda. E quem aqui que não viu ou se esquece da situação que aconteceu com o Galo aqui em São Paulo, quando as empresas colocaram lá supostos motoboys infiltrados no meio das mobilizações para desqualificar o trabalho que o Galo estava fazendo de organização. Então, nós aqui como pessoas que trabalham, como eu falo, que estão na luta aqui dentro dos sindicatos, temos que fazer isso daí todo dia, que é passar para o trabalhador como é importante ele estar organizado num sindicato e de como é importante para ele avançar nas conquistas e trabalhar na manutenção dos direitos e na reconquista daqueles que foram tirados por esse discurso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa grana aí que eles colocam forte para desmobilizar. Abraão, assim, você falou faz muito sentido e o caminho é exatamente esse. Eles têm, além de ter muito dinheiro, eles têm uma máquina muito grande que se conecta entre si. Então, vale lembrar que, por exemplo, em todos esses conflitos que o Galo tomou para si, e tomou muito bem, o Galo é muito corajoso e é um cara extremamente inteligente. O Galo, inclusive, eu vi alguns vídeos dele e ele dava aula de marxismo de uma maneira assim, fenomenal. Sim. Sem falar de Marx. E que isso que é importante. E eu falo isso porque, por exemplo, naquela briga que ele assumiu, quem estava do outro lado era Luciano Huck, que tem um caminhão na mão dele. Agora, tem um ponto que é muito importante, e isso eu trago como um grande ensinamento da minha esposa, Anne, falando comigo, que eu preciso tornar o conteúdo acessível. Aquilo que eu falo ser mais acessível. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado todos os dias e tentado aprender um pouco mais, cada vez mais com isso. Por quê? Acaba que, às vezes, por vício de academia, a gente fica muito academiquez. E esse nosso discurso, essa nossa fala, distancia as pessoas. E eu não estou dizendo que são pessoas que têm pouco conhecimento. Não, não é isso. É que às vezes fica chato de falar. Às vezes a pessoa não tem disposição para ouvir. E às vezes aquilo que está sendo dito está um pouco distante da realidade dessa pessoa. Eu falo que para esse trabalhador, o cara que está na moto entregando comida, ele não tem muito tempo de pensar se ele é da esquerda ou da direita. Por quê? Porque ele tem boleto para pagar, ele tem que trabalhar, botar comida em casa. Então esse cara está mais preocupado na comida que ele vai botar em casa do que se ele é de esquerda ou de direita. Então o que a gente precisa? A educação, ela perpassa também por um ponto que a gente precisa adequar o nosso discurso ao entendimento e também à paciência daquele que vai ouvir.
Então isso é muito importante. É óbvio que a gente pode falar de Marx de uma maneira muito mais densa, não só dele, a gente pode falar de diversos outros pensadores socialistas, Rosa Luxemburgo, por exemplo, e tantos outros, mas para que a gente consiga avançar nisso, esse trabalhador tem que entender como ele está sendo explorado. Porque é muito comum você parar com o motorista de Uber e falar, mas você acha legal 30%, 40% para Uber? E ele é comum você ouvir, não, mas, pô, eles desenvolveram a tecnologia, eles são donos do aplicativo, então eles merecem, ou eles precisam, ou eles podem. Esse cara não entende que ele está sendo precarizado de uma forma absurda. Ele não entende que esse 30%, 40% que a Uber segura dele é totalmente inaceitável. Mas a gente quer falar de meios de produção, a gente quer falar de como que é o trabalho. Assim, cara, ainda está distante, a gente precisa trazer esse cara para um outro entendimento. E aí, eles entendendo isso de uma forma bem clara, de como que isso tudo se estrutura e funciona, é que a gente pode aprofundar determinados conteúdos. Então, é um pouco complicado, e aí eu digo, o que o Elias falou, que tem gente que chega na universidade sem ler, e passa às vezes a faculdade sem ler, isso é muito claro. Por quê? O conteúdo está no podcast, o conteúdo está no YouTube, o conteúdo está... E qual é o mais acessível? O que é mais claro? Exatamente. É bom, mas, cara, a gente precisa facilitar o nosso conteúdo. A gente precisa trazer mais acessibilidade nas nossas falas. A gente precisa... Eu gostaria muito de ver o Marcelo se enveredando para uma carreira política, e eu acho que ele vai ver muito isso, que é o discurso adequado. Eu falando com... Você Abraão, fala dos sindicalistas, que é uma classe que sempre foi extremamente violentada em diversas partes da história, e marginalizada, consequentemente. Mas eu conversando com o Marcelo, a gente estava falando sobre o pessoal que hoje, como que ele estava me explicando, como que o pessoal que pratica jiu-jitsu hoje é de direita. Mas por quê? Porque tem todo um conteúdo por trás, porque o cara do UFC, isso, aquilo, outro, porque aquele rapaz lá, o lutador que deu a casa pro Bolsonaro para ele ficar lá. Então tudo isso se estrutura dessa forma. Então como que a gente pode, exatamente, como a gente pode falar para esse cara? Como é que a gente pode conversar com esse cara? Agora tem uns pedindo vaquinha agora na internet, né? Cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal como que o Neto hoje tem uma voz impressionante no meio do futebol. E contrastante, como que o Casagrande tem uma voz contrastante. Mas esses caras são massacrados todos os dias. Por quê? Porque a direita concentra muitos jogadores de futebol. Então a gente começa a perceber que, na verdade, a gente precisa também melhorar nosso conteúdo. É claro que a gente precisa atrair essa galera, mas como que a gente vai atrair essa galera? Como é que a gente vai trazer essa galera para cá? Eu sei que o nosso conteúdo ele é um pouco mais denso, um pouco mais rebuscado, mas a gente precisa ter algumas estratégias para falar com essa galera. Então acho que é muito importante isso, a gente melhorar um pouco mais o nosso discurso e fazer com que essa galera aproxime da gente. Abraão, Herbert, só lembrando aqui do nosso tempo, tá? Sim. São 10h04 e a gente agora fica com medo a gente já perdeu 2 lives, né? A gente já perdeu 2 lives. Olha o problema. Então a gente fica com medo. Pode perder essa daqui não, que essa live aqui é maravilhosa. Essa então não pode perder de jeito nenhum. Eu vou pedir para o pessoal que ainda está aí na live, que está prestando atenção nesse bate-papo, segue o Impertinente, joga a setinha para o lado, deixa seu comentário aí depois que eu vou lançar a live que vai ficar gravada no nosso Instagram, tá? Então, sobretudo, siga o Impertinente. A gente vai jogar lá umas orientações depois. Sigam as orientações que a gente jogar. E se alguém tiver mais alguma pergunta para mandar para o Herbert, mande agora ou ficará sem resposta para sempre não. Para sempre não, porque o Herbert vai voltar aqui outras vezes. Inclusive tem essa conversa com o Ricardo Antunes, né?
que a gente vai bater junto na live, né? Estamos construindo ainda a possibilidade do professor Ricardo Antunes, que inclusive eu sou fã dele. Tá? No YouTube também. Ó, aí, pessoal, sigam também o Guerra Indireta, que é o nosso canal alternativo. Quando a live cair, nós iremos para o Guerra Indireta, tá? Então, assim, sigam também no YouTube, tá? Nós também já estamos no YouTube. Sigam lá, Impertinente, lá no YouTube. Tá lá, Impertinente 1917. Brunão, é assim que tá? Dá um alô aí, por gentileza. Impertinente Podcast. Impertinente Podcast, aí tá vendo? O editor, Abraão, que é o editor do Cara, eu só agradeço. O Herbert, eu e Abraão, a gente vai deixar você com as considerações finais para que a gente não perca a live, tá? Show. Olha lá, ó, o Brunão deixou aí, ó. Impertinente Podcast no YouTube. É isso aí, é assim que tá. Maravilha. Estamos aqui prestigiando essa ótima iniciativa. Beijo, Marcos Ribeiro, no seu coração, seu lindo. Manda ver aí, Herbert. Cara, bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite. Convite não, eu quase me convidei, né? Mas obrigado pelo espaço, obrigado pela paciência, obrigado pela paciência também da galera que ficou aqui. Eu gosto muito dessa iniciativa, eu acho que é muito legal. E, cara, siga nisso, que é um caminho que realmente é muito bom, é muito positivo para vocês. Bom, eu de vez em quando estou aí falando, escrevendo algumas coisas. Quem tiver interesse, eu escrevo com frequência lá para a Diplomatique, então bota Herbert Salles no Google, Herbert Salles Diplomatique, que lá tem algumas coisas que eu escrevi para lá. E sempre estou aberto para falar algumas coisas, só convidar, só chamar, que eu estou por aqui. Quero agradecer a todo mundo. Dizer pro Abraão, cara, siga firme aí nas suas ideias, no seu trabalho, que é muito importante. Politizar essa galera é muito importante. E, cara, aprendo muito com você, Herbert. Conta comigo. Conta comigo para que tô por aqui, cara. Tamo junto aí pra gente desmistificar o diálogo também com a classe trabalhadora, viu? Vamos. Eu e o Bruno continuaremos na vagabundagem do mundo do surf, porque nós somos vagabundos declarados, tá? Vivemos surfando e na praia o dia inteiro. E pensando também, né? Eu quero agradecer... o Herbert, você não precisa convidar, né? Quem é de casa fala assim, tô chegando, tô levando 3 cervejas e 1 quilo de picanha. Felicidade, então, felicidade, boa noite. É só chegar dessa forma. Você, Abraão, Gabi, Kelly, Marcos Ribeiro, Diogão que entrou aí, o Crumpus também entrou aí, não sei se ele ainda tá na live, uma galera entrou aí, gente boa. Camarada ódio de classe. Camarada ódio de classe, João, né? Entrou aí. Então, assim, o povo, a família já tá começando a ganhar corpo, né, cara? Bom, então, isso que importa. Isso aí. Vocês só precisam dizer, estou chegando, estou levando 4 garrafas de cerveja e 1 quilo de picanha. Tá ótimo. Tá ótimo. Não, Abraão? Aliás, faz você o L. Já sabe faz como o funciona. L. Faz o L. Faz o L, isso aí. O Herbert, irmão, obrigado, tá? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente até agora. Abraão, um beijo no seu coração. Seu lindo! Abraão, seu lindo! Cara, aqui é só o Corinthians pra me salvar aqui mesmo, viu, cara? Estão te falando. Ô, João, firme. Gente, valeu, obrigadão. Valeu demais aí. Estamos esperando o Abraão no Rio. O Bruno daqui a pouco vai dar esporro. O Bruno daqui a pouco vai mandar esporro lá no grupo. Em breve estarei aí com vocês. Só fizeram merda. Eu quero Rock Brown. Tava aí ele, Diogão. Eu só não estou bebendo do Rock Brown porque eu estou sem. Preciso comprar mais. Senão eu estaria bebendo. Recomendo. Muito boa cerveja. Galera, Valeu. seus lindos. Um beijo no coração de
vocês. Valeu demais, Semana galera. que Boa vem, o noite. Crumpos. Semana que vem, Elias estará de volta com o Olisson Crumpos. Só esqueci a data, o Crumpos. Manda aqui rapidinho. Manda Segunda, aqui a dia data. 29, será isso? É o quê? É a segunda ou quinta? Vê aí, rapidinho pra mim. Quem pode ver isso aí? Segunda ou quinta seria o quê? É segunda ou quinta, tá, gente? Que o Crumpos vai estar aqui com o Elias também, tá? Então vamos ter o Elias aqui de novo. Os dois vão bater um papo aqui também. A gente vai Pô, da hora. vai coordenar o bate-papo dele com o Crumpos. Dia 1º, tá? Dia 1º, tá aí. Dia 1º. Então, na próxima semana, dia 1º de junho, né? É isso? É isso aí. Junho. 1º de junho, tá, pessoal? Então já É isso anotem aí. suas agendas. Dia 1º de junho, Crumpos e Elias aqui batendo papo também. Eu acho Tá? que Crumpos, junho inteiro é, tinha que ser o arraiado e pertinente. pois é. Bota todas as também lives. concordo. É isso aí. Crumpos, por favor, não venha fazer live sem cerveja. Já não basta o vexame que esses dois caras pagaram aqui hoje. Não trouxeram uma cerveja pra live. Então, seu Crumpos, por gentileza, tá? Eu só bebo água na live só, cara. Só água. Só não tô bebendo cerveja porque eu tô sem. Eu tô com essa tosse desgraçada aqui de cachorro. Bom, Galera, vambora. boa Vamos deixar semana para todo mundo. jantando. Muita cerveja, muito punk rock. Forte abraço. Isso aí. Valeu, Tamo gente. junto, Tchau, galera. Valeu, boa noite. Fomos.